Olá, meus caros, boa noite. Aqui quem fala é Rony Marcos Machado, um dos membros da Tríade de Mestres do Direito. Estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre um novo tema, que é basicamente como nasce a dissertação de mestrado e como ela é desenvolvida ao longo do programa. Então, espero que vocês apreciem o vídeo e fiquem conosco. Forte abraço! Olá pessoal, boa noite. Como eu falei na apresentação, eu vou estar contando um pouco para vocês como nasce a dissertação de mestrado e como ela é desenvolvida ao longo do programa. Um ponto curioso para dar início é que o tema da minha dissertação mudou por 2 vezes, desde a proposta do projeto de pesquisa até a ratificação e aprovação do tema pelo meu orientador, professor Adalberto Simão Filho. Eu tinha a proposta inicial de falar dos programas de compliance, combate à concorrência desleal. Mas, após as primeiras conversas com o meu orientador, chegamos no denominador comum de que o ponto central da minha abordagem é falar de um direito voltado à pessoa jurídica, que seria a privacidade. A privacidade da pessoa jurídica propriamente dita. A pessoa jurídica, como vocês devem saber, possui um rol mínimo de direitos, entre eles a privacidade, a partir de uma construção constitucional. Assim, o tema da minha dissertação acabou sendo o direito fundamental à privacidade empresarial e o seu regime protetivo em ambiente de sociedade da informação, onde a proposta apresentada teria 3 vertentes. Primeiro, avaliar as questões do contexto da sociedade da informação e o papel da informação dentro desse cenário, dentro desse fenômeno. A partir daí, estabelecer no que consiste a privacidade e qual é a sua ligação com a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica teria ou não teria um direito à privacidade. E a partir dessa demonstração, a terceira proposta: apresentar, dentro do regime protetivo, mecanismos jurídicos e não jurídicos que têm o condão de tutelar esse direito. Uma vez definido o tema, é feito um trabalho de montar uma estrutura que vai ser basicamente o sumário do qual você vai discorrer ao longo da pesquisa. Uma vez definido o sumário, o ponto central que você que pretende ingressar no mestrado precisa ter muito bem definido é quem são os autores que você vai utilizar no desenvolvimento do seu trabalho. E isso exige consideravelmente do seu tempo, da sua dedicação, porque vai ser o ponto crucial da consistência do seu tema, porque você demonstrar no plano científico, jurídico, uma proposta de um tema requer que você tenha embasamento teórico, de preferência diversificado, pessoas que entendam ou não pelo seu tema, porque se você tem a proposta de fazer uma defesa, você precisa ter em mente que nem todos vão acabar concordando com a sua proposta. Não foi o meu caso, porque o que eu precisava apresentar no primeiro momento é como a Constituição outorgou esse direito à privacidade para as empresas. E no segundo momento, os impactos que essa violação da privacidade vão gerar num cenário mais amplo, não apenas da pessoa jurídica, mas dos membros que a compõem e dos funcionários que mantêm as finalidades da empresa em exercício.
Aqui vocês podem perceber que nós já caminhamos num processo de reflexão sobre o tema, a ideia posterior de se estabelecer um sumário que vai ditar as diretrizes que você vai ter que seguir para alcançar a sua proposta ou as suas propostas. E, na sequência, o corpo doutrinário que você vai acabar levantando, e não necessariamente apenas livros. Você pode ter por embasamento outras dissertações, teses de doutorado, artigos científicos, e consolidando as ideias para dar um reforço teórico que justifique a proposta que você apresentou e os objetivos que você acabou traçando. Os programas de mestrado, em média, duram 2 anos, e muito se pergunta como gerenciar esse tempo. E aí acaba sendo o segundo ponto aqui da nossa apresentação. Porque 2 anos parece muito tempo, mas são inúmeras atribuições dentro do programa de mestrado que você escolheu. Artigos científicos, simpósios, congressos, aulas expositivas, seminários que vocês vão acabar tendo que participar. E isso, de uma certa maneira, vai consumindo o seu tempo. Então, estabelecer um paralelo entre os créditos do mestrado e o desenvolvimento da pesquisa são pontos importantes que vocês têm que levar em consideração. Falando do meu método de pesquisa propriamente dito, eu procurei, ao longo do programa, tentar pelo menos no mínimo esboçar uma lauda, uma página. Porque isso ao longo do tempo ia acabar fazendo uma diferença. Vão ter momentos em que você vai ter maior possibilidade de desenvolver o conteúdo proposto, mas outros você não vai ter tanto. Mas à medida em que você tem um sumário e tem um roteiro, você consegue gerenciar o seu tempo dentro desse período. Está dizendo, uma lauda por dia já seria um grande passo, à medida em que você vai ter uma carga de atribuições demasiadamente elevada, uma vez que você vai ter que se debruçar por inúmeros assuntos que podem ou não estar relacionados à sua proposta de pesquisa. Então, só recapitulando, falamos da temática, de como surge o tema, da relação inicial que você vai ter com o seu orientador, porque ele vai estabelecer o que é plausível, o que não é plausível dentro da pesquisa, como se estrutura esse sumário, porque tem que estar eminentemente pertinente com o seu tema, a estrutura da dissertação de mestrado, e a questão do levantamento bibliográfico e do gerenciamento do tempo. Estabelecendo esses pontos, você já tem, de uma certa maneira, um caminho que você pode utilizar como exemplo para poder desenvolver a sua pesquisa. Por fim, eu vou trazer para vocês alguns pontos que geraram, de uma certa maneira, um grau de dificuldade na pesquisa. O primeiro deles é bibliografia estrangeira. Na medida em que, para o ingresso no programa de mestrado, se exige que você tenha o domínio de uma segunda língua, nada mais prudente de que você traga, a partir da pesquisa que você realizou, autores que não sejam, no caso nosso, do Brasil. Porque qual é a contribuição dessa doutrina estrangeira? Muito se critica como se dá a análise do direito comparado pelos pesquisadores no Brasil. Mas essa não é a proposta que eu estou fazendo para vocês. É que vocês procurem estabelecer paralelos com pensadores do direito
de outros países, que por mais que os sistemas jurídicos sejam distintos, podem encontrar relação com o tema que você apresentou. E levantar essa bibliografia pode parecer bem difícil, mas o que eu fiz? À medida em que amigos, amigas, colegas, conhecidos faziam suas viagens de férias, eu me propus a pedir que, se fosse possível, trouxessem obras voltadas necessariamente à privacidade dos países que estavam viajando. E eu tive o êxito de 2 pessoas trazerem 2 obras clássicas de um dos expoentes no estudo do direito à privacidade e proteção de dados, que é o Stefano Rodotà. Então isso era uma barreira no primeiro momento, mas à medida em que você tem boas amizades ou um número de contatos relevante, pode acabar sendo útil para você usar essa estratégia para fazer esse levantamento da pesquisa estrangeira que prestou uma contribuição relevante para o desenvolvimento, no meu caso, da pesquisa que eu desenvolvi. E o outro ponto que gerou uma certa dificuldade é a revisão textual. Quando se está muitas vezes debruçado pelo mesmo texto, você acaba deixando passar questões, frases, partes de capítulo, textos doutrinários que você apresentou, que acabam não tendo uma certa coerência com aquilo que você está se propondo. E como superar essas dificuldades? Porque diante da dinamicidade que cada um de vocês vai enfrentar ao longo do programa de mestrado e da pesquisa propriamente dito, é importante que você tenha algumas pessoas que se proponham a ler o que você está escrevendo. Porque do que adianta fazer uma pesquisa, alcançar os objetivos propostos, se o texto que você está desenvolvendo não é inteligível, é maçante, torna-se de uma certa maneira difícil de compreender. O exercício e desenvolvimento de uma pesquisa não é um ato isolado. Demanda o compartilhamento e o acompanhamento de outras pessoas. No primeiro momento, do seu orientador. Mas nada mais prudente que outras pessoas do seu convívio social façam uma leitura. Porque o que não ficou compreensivo pode acabar te auxiliando posteriormente para a conclusão do trabalho e uma facilidade dos seus avaliadores quando se debruçarem sobre o texto desenvolvido. Então, basicamente, são essas as questões e os pontos que eu julgo importante para que vocês possam compreender como nasce uma dissertação de mestrado e como desenvolvê-la ao longo do período de duração do seu programa de mestrado. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e agradeço a companhia de vocês. Um forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.